Antes do debate ser aprofundado, eu queria pedir ao senhor, à senhora que nos acompanha, que dê seu like, que curta nossos vídeos, que leia nossos textos, que compartilhe o material produzido pelo canal 2n.com.br, que mande sugestões, mande críticas, é sempre bem-vindo. Repare, Simvaldo, e a todo mundo que nos acompanha, pandemias, pestes, como era antigamente chamado, não é novidade na história. Se qualquer um dos nossos espectadores pegar um livro de história, um livro de primeiro grau, de ensino médio, vai ouvir falar, por exemplo, que quando da guerra entre Atenas e Esparta, no século V a.C., conhecido como Guerra do Peloponeso, no ano de 429, Atenas foi assolado por o que chamaríamos hoje de epidemia, de surto. Grande parte da população morreu ou abandonou a cidade de Atenas, e é uma das causas da derrota de Atenas. Mas as narrativas mais recentes, mais detalhadas, mais impactantes, foi o que poderíamos chamar de uma primeira pandemia, considerando as condições da época, que foi a peste negra, no século XIV. A primeira notícia registrada é de 1333, na China também. A doença deriva de uma bactéria, Yersinia pestis, que vive no tipo de pulga de um determinado tipo específico de rato, que ao infectar os seres humanos provoca uma febre hemorrágica muito forte, e devido à febre hemorrágica forma no corpo das pessoas bubões, tumores, manchas arroxeadas, parecendo quando você toma uma pancada muito forte, fica aquela roxidão. E por isso ela ficou conhecida como peste bubônica. Como as pessoas, ao morrerem, devido ao sangramento, à hemorragia provocada pela febre, ficavam pretas, ela também ficou conhecida como peste negra. Ela chegou à Europa em 1347 e matou de 1/5 a metade da população europeia, dependendo do autor, do livro, do relato, mas ninguém fala em menos de 1/5. Entre 1347, quando teve a primeira notícia em Veneza, e 1353, quando a Europa estava absolutamente devastada. Mais recentemente, o caso melhor ainda registrado, logo porque nossa capacidade de registro, de estudo era infinitivamente maior do que no século XIV, foi a influenza, também conhecida como gripe espanhola, devido ao ponto de vista proporcional, considerando a relação letalidade, temporalidade, é o maior assassino da história dos últimos 1000 anos, provavelmente. Um período de aproximadamente 10 meses entre a primeira notícia, que é mais ou menos em fevereiro de 1918, e novembro de 1918, ela matou 20 milhões de pessoas no mundo. A partir daí, ela foi arrefecendo, e entre 1918 e 1920, ela matou mais de 30 milhões de pessoas conhecidos, como se diz, confirmados. Ainda tem aqueles que nós não temos dados. A África subsaariana, nós não sabemos como matou. Os aborígenes na Austrália, as várias tribos nômades que ainda existiam na América, na Ásia. 30 milhões é um número, digamos, é o piso e não o teto. É uma gripe, e assim, foi para ela que se criou, inclusive, o termo pandemia. Considerando as experiências históricas, Simvaldo, Lindolfo e todos que estão nos ouvindo, é preocupante, sim. Para você ter uma ideia, um professor amigo meu de geografia, Marcelo Henriques, que a gente chama de Marcelinho, ele me deu o seguinte dado: diz que em 1918, a média de translado, considerando a relação transporte, possuadas 100 mil pessoas cruzavam anualmente o Oceano Atlântico. E olha que nós já tínhamos um transporte evoluidíssimo na época. Hoje, a média é 30 mil. Olha, imagina, de 4 pessoas para 30 mil o trânsito. A circulação de pessoas deve servir de parâmetro para que nós avaliemos o impacto que isso pode causar. Basta você vir agora, dados concretos. Nesse surto, o coronavírus, ele teve a primeira notícia, o primeiro surto dele é dos anos 60. Mas na época a China era mais isolada do que é hoje,
as próprias condições de circulação de mercadorias, transportes, eram diferentes de hoje. Mas, para você ter uma ideia, nesse surto, a primeira notícia data do dia 17 de dezembro. Hoje nós estamos em 26 de março, nós temos 500 mil pessoas infectadas em 175 países diferentes, 23 mil mortos, quase 24, hoje à noite deve chegar ainda a 24 mil. Então não há como se iludir, é uma doença, a doença. Então não há ilusão, Simvaldo, a doença é preocupante, os impactos sociais, políticos, econômicos, nós só poderemos avaliar mesmo lá para o final de 2020, porque é muito sério, o número não para de subir. E quem tem assumido ou quem tem adotado posturas irresponsáveis tem pago um preço muito caro. O exemplo agora é primeiro da Itália, para ser bem claro. Se vocês aqui se lembrarem, se a pessoa que está nos acompanhando aqui, o senhor, a senhora que está acompanhando a gente, você se lembrar que no dia 9 de fevereiro foi a primeira notícia na Itália. A Itália tomou algumas medidas, depois, em nome da economia, em nome de não sei o quê, ela afrouxou as medidas. A Itália tem hoje 80.589 infectados e 8.215 mortos. É pouco mais de um mês. Eu gosto, pode dizer. Então, por aí você mede. Pode dizer, Simvaldo. Essa tua introdução histórica aí foi excelente, muito boa. Obrigado. Muita gente esquece, né, que a gente já enfrentou, a humanidade já enfrentou situações delicadas e que já há uma experiência, né, em relação ao que uma pandemia pode provocar na sociedade. Inclusive, essas últimas pandemias que você citou, a gripe espanhola e a peste negra na Idade Média, elas tinham ainda algum tipo de dificuldade de se expandir nessa rapidez que a gente está vendo o coronavírus se expandir, né? Que era a dificuldade de comunicação, de viagem, de cidades, né? Existia uma barreira até natural nesse sentido. Mas em 1918 não existia nenhum voo transatlântico. O primeiro voo cruzando o Atlântico Pacífico é de 1929. Eu vi você falando na tua introdução, dando o período entre anos, né? De 1900 e tanto a 1900 e tanto. Agora, com o coronavírus, a gente fala em dias, para ela sair de um país e para outro. O fato é que, olhe bem, esse vírus, a propagação dele é muito mais violenta. Se os danos às pessoas, como óbitos, doenças, não são tão avassaladores como foram a epidemia da gripe espanhola, é porque hoje você tem uma ciência, né? Só para dar aqui alguns dados, primeiro uma correção. Eu falei que o primeiro voo transatlântico do voo do Lindbergh foi em 1929, mas foi em 1927. Agora eu queria dar alguns lemas aqui. Vou pegar aqui uns dados que eu tinha separado. O primeiro caso dessa doença, o primeiro exemplo que eu citei, se em 1918 não havia nenhum voo transatlântico, no ano 2009, entre Brasil e Estados Unidos, havia 1.100 voos por semana. Do Brasil para fora dos Estados Unidos, mas para a Europa, Estados Unidos, para a África, voos internacionais do Brasil. Repare os números, como são todo tipo de voo. Então, a escalada é muito grande. O que eu posso dizer?